pessoal? De Vamos boa. nós, né? Ó, eu vou começar a discutir com vocês a ideia de potência elétrica e em seguida falo da energia elétrica consumida, porque depende necessariamente da potência dos equipamentos, tá? Então, por exemplo, potência, se vocês recordarem bem, é uma grandeza física, né? Isso extraída lá ainda dos conteúdos de primeiro ano, da mecânica. Lá se estuda necessariamente energia, trabalho e potência, onde o professor deve discutir, né, deve lembrar a todos que trabalho é o mesmo que energia para a realização, né, de uma certa atividade física, né, se gasta uma energia compatível à realização do trabalho. Isso é óbvio, né? Energia conservativa, tá? E a potência nada mais é do que a grandeza física, né, que vai indicar com que rapidez aquele trabalho é realizado, ou com que rapidez determinada quantidade de energia foi convertida em outra. Olha como é interessante isso, tá? Lá na nossa apostila tem algumas questões interessantes, né? Eu tive que escolher só algumas, porque senão a gente ia passar muito tempo só resolvendo questões hoje, tá bom? Então, potência, a gente vai recordar o mesmo conceito que vocês viram no primeiro ano. Potência é trabalho, que é tal, né? Trabalho, em detrimento do tempo. É a rapidez com que se realiza um trabalho, com que se converte, né, uma energia em outra. Por que você diz isso? Converter energia em outra? Porque trabalho não é a mesma coisa que energia? Aí você viu que a energia mecânica ela pode ser a cinética mais a potencial. Ora, mas tem situações que num sistema só existe cinética, ou em outros só existe potencial. Bom, sem nenhum problema. Em algum momento desse, por exemplo, uma montanha russa. O cara tá lá no alto da montanha russa, tá lá no alto no tubo-água. O que acontece? Ele tem toda a sua energia concentrada na energia potencial, aquela que está atribuída pelo fator gravidade. Só que ele está em repouso, ele ainda, né, ainda está na iminência do movimento, ainda não desceu. Então, se ele não tem movimento, ele não tem energia cinética. Então, a energia mecânica dele lá do alto é só energia potencial. Quando ele começa a descer, seja um tubo-água, seja uma montanha-russa, parte da energia potencial vai sendo perdida, porque ele vai perdendo a altura, né, em função da gravidade também, e vai ganhando velocidade, ou seja, vai convertendo a energia potencial em energia cinética. Quando ele chega embaixo, ele perde totalmente sua energia potencial, porque ele não tem mais altura. Lembra, energia potencial é algo voltado para potencial, a gente vinha falando disso, né? Sobre a diferença de potencial, está relacionado à posição que um objeto, que uma partícula se encontra, como ela em relação ao solo, né? No caso do atleta, ou no caso da pessoa que está lá no tubo-água, quando ele chega embaixo, ele perdeu toda a altura com o solo. Então ele não tem mais energia potencial, porque ela totalmente foi convertida em cinética. Veja que eu estou me referindo a potencial do tipo gravitacional. Não falei nada da elástica. Mas deu para vocês entenderem, né? Então, a potência, por exemplo, que um elevador hidráulico leva, utiliza-se para converter, para levar 200 quilogramas de um certo peso a uma prateleira de 6 metros de altura. Às vezes você vai nesses grandes supermercados, como um Açaí da vida, um Atacadão da vida, outros que devam ter aí, por exemplo, em Bodocó, e aí você vê aquele elevador, o cara levando, né, não sei quantos pesos, uma massa, lutando contra a gravidade para colocar numa certa altura da prateleira. E ele faz isso em alguns segundos, por exemplo. Então, quando você divide essa energia, que é a energia potencial gravitacional, pelo tempo, você descobre a potência do equipamento. Tá bom, pessoal? Vocês lembravam, tinham visto, sejam bem sinceros, esse conceito de potência mecânica? Sim, 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 tranquilo. Já, tranquilão. gente, viu ano passado. Pronto. Aí vamos recordar as unidades físicas dessas grandezas. Trabalho é a mesma coisa que energia, que no segundo ano é a mesma coisa que quantidade de calor, né? Ela é dado em joule. Só que no segundo ano, como é muito físico-química, né? Aí você tem uma conversãozinha básica de joule para calorias. A variação de tempo é dada em segundos no sistema internacional. Portanto, quando eu dividir joule por segundo, eu vou ter a potência joule por segundo, que já já nós vamos transformar pela potência elétrica mais conhecida, que é o watts. Tá bom? Portanto, a unidade de potência tá aí, ó, né? Que será usada para nós é o watts ou watts, como algumas pessoas chamam, ou como os nossos, né? Pelo menos os meus, né? Os meus antepassados chamavam de
velas. Comprar ali uma lâmpada de 25 velas, né? 50 velas, sei lá. Então, era a intensidade luminosa, vamos dizer assim. Eu estou chamando de intensidade luminosa, mas na verdade não seria nem isso. A intensidade luminosa é candela, né? É lumens, mas na verdade se refere à potência. Tudo bem, pessoal? Por enquanto, até aqui? Tudo boa. Tranquilo. Pronto. Vamos lá. Show. Assim, Então, aqui do lado, eu tenho um triângulo que a gente vai usar muito, tá? Quando eu digo a gente usar muito, porque ele é uma dica, né? Não sei se eu já trabalhei com vocês a ideia do triângulo em algum momento. A grandeza de cima, ou seja, o topo da pirâmide, é resultado, é encontrado, é sustentado pelos dois de baixo. E o que é que eu faço com os dois de baixo? Eu multiplico para dar o de cima, tá bom? Então, quando eu multiplicar voltagem, que é a DDP, pela intensidade da corrente elétrica, vai dar a potência do equipamento, tá bom? Vai dar a potência do equipamento. Caso eu queira encontrar qualquer uma das variáveis de baixo, é muito fácil. Quero encontrar voltagem? Eu pego o maiorzão, que é a potência, e divido pela corrente. Quero achar a corrente? Eu pego o maiorzão, que é a potência, e divido pela DDP. Tá bom? Então, essa e a primeira lei de Ohm são as fórmulas, vamos dizer assim, uma das mais importantes, né? São genéricas para tantas outras no ramo da eletrodinâmica. Tá aqui ela, ó. P igual a V vezes I, que é mais comum, P igual a U vezes I, também chamada carinhosamente de PUI. Ou se você inverter o U e o I, fica PIU. Ok? Beleza? Aí aqui são desdobramentos dela, como eu falei, né? Ó. E aqui é um outro desdobramento quando a gente envolver com a primeira lei de Ohm. Eu faço já isso para vocês, tá? Então vamos entender uma coisa. Como é que a gente chega a 1 kWh? Que aqui já se corresponde à energia elétrica que a gente consome na nossa casa com os nossos equipamentos, tá? Vamos lembrar que 1 kWh é a mesma coisa que 1 kW, e todo mundo sabe que quilo é um prefixo de 1000, né, na física, e até na matemática, né, é 1000 watts. E é só converter 1 hora para segundos. 1 hora são quantos segundos? 3.600, tá bom? Por que o senhor está fazendo isso? Porque você lembra que no slide anterior, a potência está sendo dada joules por segundo. A joule por segundo é a mesma coisa que o watts, tá certo? Portanto, eu pego 1 kW e transformo em watts, e pego hora e transformo em segundos. Aí sim, eu vou encontrar, né, vou trabalhar com a mesma unidade física. Tá aqui o que eu estou falando para vocês. 1 kWh é 1 kW vezes 1 hora. Ora, mais 1 kW é 1000 watts e 1 hora é 3.600 segundos. Moral da história, 1 kWh equivale a 3,6 vezes 10 a sexta joules. Tá vendo? Estou consumindo, estou convertendo, na verdade, 1 kWh, que é aquilo tão comum hoje em dia, né? Quanto é que a gente paga por 1 kWh na nossa região? Depois seria interessante vocês até olharem no papel da energia da casa de vocês, né? Da CELP, e veja por quanto vocês pagam por 1 kWh. É a mesma coisa que 3,6 vezes 10 a sexta. 10 a sexta, lembra que é mega, né? Aqui poderia ser megajoules. Tá bom, pessoal? Até aí, tranquilão? Sussa. E Muito, boa. muito bem. Aí vem uma fórmula muito importante para nós. De onde foi que surgiu essa fórmula? Né? Você volta aqui, ó. Faz cruz credo. Lembra que trabalho é o mesmo que potência. Perdão, que trabalho é o mesmo que energia. Então você olha para esse tal de trabalho e bota um E de energia. Então vai ficar E vezes um E e P vezes P, PT. Perda total, né? Então tá aqui. Energia é perda total vezes. Agora o que é isso de vermelho? Coloquei de vermelho para chamar a atenção de vocês. Quando vocês pegarem uma questão que precisa-se de calcular monetariamente o seu consumo de energia, aí você vai multiplicar pelo valor da alíquota. O que é isso, Edson? O valor de 1 kWh na nossa região, que foi o que eu perguntei a vocês. Tá bom? Edson, quanto é que eu sei que eu pago aqui? Bom, tem esse valor discriminado lá no seu papel de energia, como também você pode fazer, né, essa continha, pegando o valor monetário que está lá, dividindo aquele valor por 30, sabe por que por 30? Porque se refere a 30 dias de um mês comercial, tá bom? E dividindo ele pelo... Aliás, basta dividir por 30, você vai saber o valor, né, da potência vezes o tempo. Não dá para separar, porque na sua casa você não dá para
contabilizar quantas horas você passa com a TV ligada no mês. Quantas horas você usou o liquidificador? Quantas horas você usou o ar-condicionado? Ou usou o que vocês têm, entendeu? Então, esse equipamento na casa da gente, ó, esse cara aqui, ó, ele vai fazer, né, sempre a medição, né, de tudo que se consome, como se dissesse assim, vamos botar tudo num bolo só, tá? Vamos botar tudo num bolo só, todos os equipamentos e a quantidade de horas que ele já vai dar esse consumo pra gente, tá bom? Aí, ó, leitura atual, data da leitura anterior. Então, aqui era o cálculo que era feito era o seguinte: leitura anterior 60.411. Não sei se vocês estão, dá para ver. Leitura atual 60.615. Atual sempre tem que ser maior do que a anterior, né? A não ser que a casa esteja fechada. Aí não houve consumo. Então, subtrai esse valor desse, vai dar 204. Sabe o que é esse 204? Olha aqui em cima. 204 kWh, tá? KWh. Esse cara aqui, ele tem uma alíquota que não tá tão clara pra gente. Você percebe que não sabe quanto é que paga por cada 1 kWh? Só tá dizendo que aqui, ó, o número de dias foram 29 dias, né? A média de consumo dessa pessoa anual é de 161, né? Ó. Tá bom? 161. Ele só passou a consumir mais, ó, em fevereiro, né? Março, enfim. E ele pagou por 204 kWh R$ 75,86. Se eu fizer uma regrinha de 3, aí eu vou saber quanto é 1 kWh na casa dessa pessoa. Entenderam? Isso é muito importante, que isso cai muito, já caiu muito, né? Questões envolvendo energia elétrica consumida. Esse equipamento, né? Esse medidor elétrico, ele é o mais antigo, que tem aquele discozinho. Não sei se vocês estão vendo, ó, tem uma seta bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Ó, ele tem uma seta bem aqui, ó, para dizer esse disco. Ele tem uma rotação no sentido anti-horário, tá certo? E tem uma seta bem aqui, ó, para dizer os números sempre sobem, sempre são crescentes, ó. Tá 0,0001. E aí, quando ele dá um outro giro completo, aí aqui vai para 2. Outro giro completo, aqui vai para 3. Tá bom? Antigamente, já caiu uma questão no Enem, que existiam aqui os 4 reloginhos. Eu acho que essa questão é muito comum, vocês já devem ter resolvido até. Aqueles 4 reloginhos tinham uma dinâmica legal para você encontrar com o ponteiro, né, circulando, em que ponto ele ia parar para você contabilizar o valor. Tá bom? Eu só vim me lembrar dessa questão agora, falando para vocês, senão eu tinha procurado e colocado para a gente resolver. Tudo bem, pessoal? Tranquilo em relação a isso? Tranquilo. Eu vi uma que era. Eu resolvi faz pouco tempo, foi até esses dias. Foi, né? Que era de umas meninas que usavam um secador. Isso, acho que eu sei qual Eram é. 3 meninas. Uhum. Aí elas passavam um mês e a gente tem que calcular o preço do quilowatt-hora, aí o preço total, a partir do consumo e do valor. E Pronto. E do. do tempo, né? Era isso. Pois é. Então, Então, a grande sacada é isso. Eles pedem um consumo mensal. Por isso que você ainda tem que multiplicar por 30. Tá bom? Essa é uma grande sacada. E aí, Edson, e quando for o mês de fevereiro? Não importa se um mês tem 31 dias ou se tem 30. No mundo comercial, entende-se que todo mês tem 30 dias. Tá bom, pessoal? Então, 12 meses num ano vezes 30 dá 360 dias úteis. Os outros dias seriam os feriados, os 6 feriados, 5 feriados maiores nacionais, retirando os estaduais e municipais, tá bom? Tranquilo? Então essa fórmula é bacana. Energia é potência vezes o tempo, vezes a alíquota que se paga por 1 kWh na região, vezes 30, que se refere a 30 dias no mês. Alguém tem alguma pergunta em relação a isso? Ou a gente pode avançar? Até agora não. Até agora tranquilo, né? Tá tranquilo. Tá Beleza. certo. Tá bom? Pois muito bem. Não esqueçam, às vezes você vai pegar a questão que tem 3, 4 aparelhos. O que você tem que fazer? Você faz essa operação todinha para cada uma delas. No final das contas, você multiplica pelo quilowatts e por 30 só uma vez. Se não quiser fazer essa conta toda a vida para todo mundo e somar no final. Tá bom? Uma curiosidade. Eu vou dizer isso para vocês, mas talvez nem necessitá-la. A concessionária de energia que fornece energia para a gente, no caso do Ceará é a Era, Coelce, agora é Enel, e no Pernambuco é Celp, elas não cobram o valor de 1 kWh igualmente, isonomicamente para todo mundo. Sabe por quê? Alguém se arrisca?
Porque tem uns que tem baixa renda. Porque uns têm pouco consumo, e aí entra numa faixa etária chamada baixa renda, e tem outros que têm um consumo exorbitante. A casa do prefeito, a Seria até casa do injusto. vereador, né? Tem aquelas bandeiras também. A questão da bandeira já é uma política nacional, tipo assim, em determinada região, é, a, se a matriz energética da região é oriunda das águas, no caso da hidrelétrica, se baixar muito o nível dos reservatórios, vai ser preciso ligar termoelétricas. Aí vai compartilhar o consumo da energia. Ou seja, parte dessas famílias vão consumir das hidroelétricas e a outra parte vai consumir das termoelétricas. Termoelétricas sempre vai dar um ônus maior. Então, por isso que acionam bandeira amarela. Ou seja, deixa as pessoas em alerta. Olha, não consuma muito não, que aí vai aumentar, tem um adicional na conta todo mês. Entenderam o que significa isso? A bandeira vermelha, pior ainda, né? Um alerta ainda maior. Tá certo? Isso acontece muito em regiões, né, de clima, não é nem de clima, é de períodos chuvosos irregulares. É típico da região Aqui. Nordeste. Não é isso? Tá bom, pessoal? Uhum. Então, Então aí essa fórmula é energia. essa fórmula é o da energia elétrica consumida, que está por trás envolvida a potência, o tempo, a alíquota e a quantidade de dias no mês. Tá certo? Aí a gente vai multiplicar a quantidade de dias no mês pelo preço, pelo tempo, pela potência para dar o valor da energia consumida. Isso. Tá bom? Volto a Show. dizer, essa fórmula é única para cada aparelho da sua casa. Como você pode fazer só isso que está de preto, de cada aparelho, pega o final, soma tudo isso, ainda multiplicando pela alíquota e por 30. Entendeu? É o que aquela maquininha lá do fiscal, do cara da empresa, vem e faz na hora, né? Quando ele imprime o valor. Por exemplo, se eu tiver 3 aparelhos, eu pego P1 vezes T1 vezes. Vezes não, é soma. É, soma. Aí P2 Mais vezes P2 vezes T2 T2, mais mais P3 P3 vezes vezes T3. T3. Quando pegar Aí tudo isso, depois só bota dentro de um multiplica uma vez parênteses. pelo valor. Isso. Multiplica pelo valor de 1 kWh e multiplica por 30 para dar o consumo no mês. Tá bom? Tranquilo. Muito bem. Aí vocês entenderam essa parte da alíquota, né? São faixas diferentes porque as pessoas têm consumos diferentes. O dono de uma empresa, né, não vai pagar por 1 kWh igual uma baixa renda paga, né? Tá bom? Então, quando a gente consome de 1 a 100, quando um baixa renda consome de 1 a 100, a gente, por exemplo, aqui no Ceará parece que é 69 centavos cada 1 kWh. Se você já entra na faixa de 101 a 200 kW, esse valor já vai aumentar para 83 centavos, se não me engano. Se você sai dessa faixa e já vai de 201 para 300, esse valor já aumenta para 99 centavos. Tá entendendo? E é assim, você paga conforme você utiliza. Tranquilão? Portanto, como trabalho é o mesmo que energia, sabe-se que essa é a forma genérica de potência. Potência é energia, a gente sabe que a gente chama isso de DDP ou tensão elétrica, mas em circuito elétrico é nada mais nada menos do que o cara que vai fazer a corrente funcionar, né? É a força motora, ou já adiantando assuntos futuros, é a força eletromotriz do movimento da corrente elétrica, vezes a corrente. E como a gente aprendeu que na lei de Ohm U é igual a R vezes I, sendo esse U a energia, adivinha o que eu vou fazer? Vou trocar esse U por R vezes I. Então vai ficar R vezes I vezes I, PRI ao quadrado. Outra maneira de ver isso também é, se eu deixar o I aqui sozinho, o R vai passar dividindo, né? Então eu posso trocar no lugar de I por U sobre R. Então se eu trocar por U sobre R, também pode existir essa outra forma de potência. Tá bom? Então, essa é a principal. Essas são genéricas. Eu não preciso decorar essas duas últimas, não? Não. Se você saber que existe essa como genérica e você domina muito bem, sabe muito bem que a lei de Ohm ela é muito utilizada, se não em 90% dos casos da eletricidade, você domina essa fórmula com essa, você vai longe. Tá bom? Tranquilo? Tranquilo. Pronto. Ali na DDP, ela vai ser igual a energia, né? A gente vê isso em mecânica também, que dá para relacionar, né? Pois tá certo. Tranquilo, né? Podemos Beleza. avançar. Então, aqui a gente vai chamar isso de potência total. Isso daqui a gente vai chamar de potência dissipada, tá?
E aqui também a gente chama de potência dissipada. O que é uma coisa dissipada? É uma coisa consumida, convertida, tá bom? Quando nós estudarmos geradores, aí a gente vai chamar ainda vai ter uma dessas duas fórmulas que vai receber um nome especial, que não é nenhuma dessas, na verdade. Essa e essa pode ser potência sempre dissipada. Essa vai ser potência total. E essa vai ser, na verdade, a potência lançada, gerada, tá? E vai existir uma outra forma de potência que a gente vai chamar de potência útil. É a que de fato será utilizada pelo circuito. Mas isso não agora. Vamos lá, vamos praticar. Questão 176 da nossa apostila. Atualmente, a maioria das pessoas tem substituído em suas residências lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes, né? Visando a uma maior economia, na verdade. Na verdade, hoje as pessoas, como essa questão já é um pouco antiga, nem usam mais as fluorescentes, já usam as compactas, né? As de LED, né? Sabendo-se que a luminosidade da lâmpada fluorescente de 15 equivale a uma lâmpada incandescente de 60. Quando a gente já compra na caixinha, já vem dizendo, né? Eu tenho uma caixazinha aqui, que eu não vou mostrar para vocês, né? Uma de 9 watts equivale a uma de 60, tá bom? Então, o efeito da substituição de uma lâmpada incandescente, que funciona em média 6 horas por dia, por uma outra fluorescente, será uma economia mensal de kWh de quanto? Se vocês fossem fazer essa resposta, essa questão, vocês fariam como? Ou nem se arriscaria? Edson, Só dando uma pensada ainda. Digo. pegava, por exemplo, 60, aí multiplicava por 6 horas. Não, pera. Somava e... Não, calma. Tá? Deixa eu ver. Não, tá certo. Pegava os 60, multiplicava por 6 horas, aí somava com 15 vezes 6 também, e tudo isso vezes 30? Não. Aí eu não sei se vocês estão percebendo, eu tenho duas situações. Eu quero comparar uma coisa com a outra. Você começou certo. Deixa eu Deu ver. razão por Isso. Deixa eu ver o consumo da incandescente. 60 vezes 6. Deixa eu ver o consumo da fluorescente. 15 vezes 6. Uma dessas é maior do que a outra, né? Lógico, a incandescente. Se a incandescente é 4 vezes maior da potência do que a fluorescente, a energia também vai ser 4 vezes maior. Por dia. Por dia. Aí eu pego essa diferença, multiplico por 30. Só a diferença. Porque aí eu vou saber quanto foi a minha economia quando eu substituo uma coisa pela outra. Tá vendo? Pronto. Então, contas separadas. Da incandescente, potência é energia sobre o tempo, potência é 60, energia sobre 6, que é 6 horas, né? Então, fazendo cruz credo, eu tenho aqui energia 360 watts-hora, né? Porque aqui estava em watts, né? Ó. Só que a questão é que é em kilowatts. Eita, de watts para kilowatts, o que é que eu faço? Divido por 1000, porque 1 watts, né? 1 kilowatts vale 1000 watts. Então, dividindo esse número por 1000, ou seja, deslocando 3 casas para a esquerda, eu vou ter 0,36 kWh. A fluorescente é a mesma coisa. Potência 15 igual a trabalho sobre 6, faz cruz credo, 6 vezes 15 dá 90. 90 watts-hora. Tá vendo como esse valor é 4 vezes maior do que esse? Eu estou fazendo a conta porque fiz mesmo, mas até de cabeça a gente sabia. Então, dividindo isso por 1000, 0,09 kWh. Esse valor é maior do que isso 4 vezes. Aí, ó, a economia é ter trocado, substituído esse consumo por esse. Então, na verdade, olha o tanto que eu economizei. Economizei 3 vezes mais, não foi? 3 vezes mais. 0,27 kWh por dia. Aí um apressado já quer vir olhar aqui, nem tem alternativa, acho que eu fiz errado. Não, é porque é por mês, né? Multiplique isso por 30. Então, isso daí vezes 30 dá 8,1 kWh por mês. Tá bom? Seria outra B. Tranquilão, né? Não, Edson. Pode ter certeza que quando você for fazer o vestibular vai ter uma alternativa com 0,27. E se brincar, a letra A, viu? Duvidem sempre da letra A. Exatamente.
Questão 177. Na plaqueta metálica de identificação de um aquecedor de água, ou seja, eu até me esqueci de dizer a vocês, hoje quando a gente compra qualquer aparelho eletrônico, vem aquele adesivozão lá, né, do selo Procel, alguns até chamando para atenção que ele é economicamente tipo A, né, mas tem outros que nem tanto, né. Então lá vem informações importantes. Quando você pega uma lâmpada na mão, tem vários números lá na lâmpada, né. Como eu agora sou aluno de terceiro ano, eu sei o que cada um significa. 220V é a voltagem, aonde ele pode ser ligado, em que energia pode ser ligado. Quando eu vejo 11A, eu já sei que é a intensidade da corrente elétrica. Essa lâmpada suporta passar 11 carguinhas por segundo por ela. E também tem outro número lá, acompanhado do W, que esse valor é o que a gente vai descobrir agora na letra A. Tá certo? Quando eu tenho o U e quando eu tenho o I, a potência elétrica dissipada pelo aquecedor é usada de qual forma? Q vezes I ao quadrado. Não entendi. U vezes I ao quadrado, para calcular a potência. Não, seria só U vezes I, né? Aquela que tem o I ao quadrado é o R, Ah, verdade. tá certo? Seria Pri ao quadrado, né? Então, PUI, ou PIL, né? 220 vezes 11, 2.420 watts, tá? Aquecedor, ar-condicionado, chuveiro elétrico são equipamentos que sempre passam de 1.000 watts sua potência, tá certo? Tem deles que chega a 3.600, 4.000, 5.000 watts. Em especial, chuveiro elétrico. Acho que o seu professor já deve ter dito, olha, equipamentos como chuveiro elétrico, né? E até um bom tempo atrás, ar-condicionados precisavam de uma ligação independente para eles, para não descarregar o disjuntor, não desarmar o disjuntor toda vida que for acionado, nem cair a intensidade das lâmpadas. Já viram situações como essa, né? No dia a dia? Sim. Então, Eduardo falou isso aí também uma vez. muito bem. Qual é o consumo de energia elétrica mensal, sabendo que permanece ligado em média 20 minutos por dia? O aquecedor fica 20 minutos ligado por dia, Edson? Sim. Então o que é que eu vou fazer? Transformo 20 minutos em hora e eu pego esse valor que está em watts e transformo em kilowatts. Aí eu vou achar o consumo, né? Então tá aqui. Energia é P vezes T. Certo? 2,42 kWh. Perdão, kilowatts. Já transformei isso para kilowatts. Vezes. Todo mundo consegue compreender que 20 minutos é um terço de hora, né? Se você dividir 20 por 60 para achar, né, de minutos para hora, vai dar um terço de hora. Esse valor vezes um terço dá 0,81 kWh por dia. Quando multiplicarmos isso por 30, vai dar 24,2 kWh no mês. Olha o quanto de kWh um aquecedor só consome por mês. Aí a C, naturalmente, já dava até para prever qual era a pergunta. Se nessa região 1 kWh é de 30 centavos, então na verdade só esse aparelho no mês eu consigo pagar quanto por ele? Então tá aí. Só estava faltando multiplicar pela alíquota, 30 centavos, né? 7,26. Ou seja, é até intuitivo já fazer isso. É potência vezes o tempo, depois vezes 30, depois vezes a alíquota. Tá bom, pessoal? De boa. Tá bem. Foi muito bem. Antigamente, quem morava de condomínio era um trabalho a mais pro síndico. Quando não existia essas coisas bem separadazinhas, bem bonitinhas, o síndico tinha que sair vendo o consumo de cada equipamento, porque vinha uma conta só para o edifício. Aí tinha que sair olhando o consumo de cada apartamento e fazer essa divisão direitinho para cada um. Porque não era justo, né? Um inquilino pagar igual ao outro se tem equipamentos diferentes. Tá? 182, lá da nossa apostila. Como diz. Um eletricista foi chamado para instalar um chuveiro em uma residência. Olha que questão interessante. Essa eu vou dar um minuto para vocês pensarem. O chuveiro, isso é a cara do Enem, uma questão dessa. O chuveiro a ser instalado era moderno, com um jato pressurizado de água. Hoje tem chuveiro até que toca música, vocês sabem, né? Tem umas luzinhas e tal. Uhum. E de características 6.000 watts barra 220 volts. Olha que chuveiro, 6.000 watts de potência. Ele percebeu logo um problema que ele ia enfrentar, ao notar que o chuveiro anterior que chegou na casa era só metade da potência do novo.
Oxente, isso é problema, Edson? É problema. Porque como eu falei para vocês, a fiação que permitiria a passagem de uma corrente elétrica para esse chuveiro é diferente do que vai permitir para esse novo. Portanto, para um perfeito funcionamento do novo chuveiro, para uma proteção adequada da rede elétrica da energia contra curtos-circuitos, a gente sabe que já quem faz isso nos nossos circuitos é quem? Qual é o aparelho? Qual o elemento? O aparelho elétrico que faz isso? Essa Resistor. Os disjuntores, Não, o disjuntor. né? Na hora que ele desarma, é porque ele já estava percebendo que já ia passar uma corrente maior do que a que ele está liberando, né? Foi muito bem. O eletricista, então, deve substituir os antigos fusíveis, também fusível é um outro equipamento de proteção, tá? Do circuito elétrico do chuveiro por modernos disjuntores, que fazem o mesmo papel, só que sem terem de ser substituídos em casos de curto-circuito. Nesse caso, os disjuntores que serão colocados devem permitir a passagem de uma corrente, no máximo, no circuito em amperes, de aproximadamente quanto? Se vocês fossem fazer essa questão, como era que vocês fariam? Rapaz, Edson, se eu dividir esses 6.000 por 220 dá certo? Tu queria fazer o quê? Não entendi. Dividir os 6.000 volts, watts, pelos 220. Pronto. Dividir 6.000 por 420, ou seja, a potência pela voltagem, ia dar o que pra gente? Fisicamente, que resultado era esse? Era uma resistência? Era uma corrente? Era o quê? Dava, que é pio, né? No caso, dava... Aí tem... Vamos lá, força, coragem. pera. Edson, Diga lá. potência é igual a resistor vezes I ao quadrado. Ui, a intensidade? R vezes I ao quadrado, O I é a também. intensidade. Mas entenda também, você, Vinícius, está falando que aí não tem resistência. Não, E sim. nem tem... Ele não tá falando de resistência. Mas é P igual a R vezes I ao quadrado. Bom, essa fórmula, ela existe, tá certo? Beleza. Mas será que ela caberia aí? Porque eu nem Não, tenho a aqui não, resistência, porque nem tenho I. não dê. A DDP é 220. É. Né? Aí ele tá ó, falando que uma coisa- a uma potência coisa do que ele diz chuveiro aí- é meio, é metade desse Isso é 3 6.000. mil. É, exatamente. Isso era que eu tava fazendo, assim. Será que a gente vai precisar saber do fio, velho? Acho Não, que ele não disse que não muda o fio ali, ó. O que ele faz aí? Eu acho que ele quer, a primeira coisa é descobrir qual é o I, que é a corrente. Exatamente. E Claro, até eu vou tava descobrir certo. aqui que é... Clara É, só Clara fez a tava operação inversa, mas estava certo. E outra coisa, a gente tem que aprender, minha gente, a separar as coisas. Eita, aqui eu tenho duas situações. Eu tenho um chuveiro antigo e tenho um chuveiro novo. Lembra na questão anterior? Na questão lá anterior, eu tinha que analisar uma lâmpada incandescente, depois a fluorescente. Então a primeira coisa a se fazer é isso, ó. Chuveiro antigo, P igual a U vezes I, como Clara falou, como você, Nelson, falou. Só a conta que está feita errada. Lembra, o chuveiro novo é 6.000, mas o antigo é metade disso, né? 3.000. Então, Clara, eu não vou dividir 3.000 por 220. Aliás, 6.000 por 220. Eu vou pegar 3.000 por 220. O I fica ali vai dar a sozinho, né? corrente. Então, achei a corrente. 13,7 amperes. Ei, Edson, mas isso no dia a dia, o que é que isso significa? Quando o eletricista manda você comprar as coisas na sua casa, ele manda comprar no mínimo, um disjuntor, que é aquele que vai ficar lá aquele lá fora, né? Na sua casa. Para que o cara da CELP tenha acesso a ele, né? Não sei se vocês sabem, tem toda uma recomendação de colocar aquilo de maneira bem visível, exposta a uma certa altura. Se for mais baixo ou mais alto, eles reprovam e não instalam na sua casa. Tem todo algo regulamentado mesmo. Então lá, pode olhar que tem um númerozinho. Depois, se vocês tiverem curiosidade, depois da nossa aula, vão lá olhar. A maioria deles é 15A. Sabe o que é isso? Permitem uma corrente de no máximo 15 amperes. Aqui um exemplo.
Era uma casa antiga, o chuveiro que foi Tô usado fazendo. conseguia passar por uma corrente até de no máximo 15. Olha, a corrente era só de 13. Tá certo? Nunca pensaram na hipótese de que os tempos, né, poderiam ficar mais modernos e que isso ia ser substituído. Então, adivinha o que era que eu tenho que fazer? A mesma conta para uma nova potência, para um novo chuveiro. Ora, mas é fácil, até de cabeça dá para fazer. Se dobrou a potência, eu tenho que dobrar a corrente, não é isso? Vai permitir mais gente estar passando por segundo. Tem uma potência maior, que é a rapidez com que um trabalho, uma energia está sendo convertida por segundo, né? Então, se tem maior potência, permite maior corrente, mais gente trabalhando. Então, eu agora deixo a pergunta para vocês. Eu estaria trocando, por exemplo, um disjuntor de 15, porque não tem disjuntor assim quebrado, né? Eu poderia trocar um disjuntor de 15 por um de quanto? 30. Por um de 30. Isso. Exatamente. Eu poderia trocar por um de 40? Poderia, mas era Poderia. desperdício. Era desperdício de dinheiro, a não ser que eu já ficasse prevendo. No E futuro ele vou não trocar pode outra ser coisa. igual, né? É, Tem que ter uma margem. Se fosse, isso. tivesse um registro aí de 27,3, estaria errado. Tem que ser, Tá certo? ter uma Então, margem, né? por uma questão mais lógica, tem que ser um disjuntor, né, bem próximo. Então, não seria 40 nem 50. Embora 40 e 50 servisse para o efeito da questão. Vocês estão me entendendo, né? Na prática. Mas na nossa teoria aqui, o de 30 também era servente, era o ideal. E era o mais aproximado. Tranquilo, pessoal? Olha que questão Tranquilo. bacana. Essa questão aí Tranquilo. só enrola por conta que se a gente fizesse direto o pio com 6.200 volts, a gente conseguia de boa. Era. Conseguia de boa. Só que aí você ia se perguntar, poxa, eu já tô achando a resposta e esse 3.000 nem usei. Enfim, Não, né? pô, eu fico desse jeito. Tá Eu tenho vendo? que usar, Foi muito porque bem. senão eu fico Mas perturbado. está esclarecido. Vou avançar, tá bom? De boa. 187, vai melhorando. Ó, Unesp e Vunesp são as bancas do Enem, viu, de vocês? Vocês sabem, de uns anos pra cá. Para iluminar determinado ambiente, olha, são mais duas questões só pra gente encerrar por hoje. Questões bacanas, tá? Para iluminar determinado ambiente, o circuito a seguir foi montado com duas lâmpadas, L1 e L2. A lâmpada 1 tem esses valores nominais, ligada a uma DDP de 120 e a potência da lâmpada 1 é de 100. E a lâmpada 2, ligada à mesma DDP de 120, porque não sei se vocês percebem, as lâmpadas estão em paralelo, né? Elas estão em paralelos, consomem igualmente a mesma DDP, né? Só que a lâmpada 2, ela só tem 60 de potência. Respectivamente com suas chaves de interruptura. Lâmpada 1 com a chave 1, lâmpada 2 com a chave 2. Também está dizendo que é desprezível, né, a resistência dos fios, porque eles são ideais. O circuito é alimentado por uma DDP constante de 120, já sabemos, devido a essas informações. Diz que com a chave 1 fechada e a 2 aberta, o circuito vai dissipar, ou seja, vai consumir 100 watts de potência, que é a da lâmpada 1, óbvio. Com a chave 1 aberta e a 2 fechada, o sistema vai consumir, vai dissipar 60 watts, que é a da lâmpada 2, óbvio. A 1 não vai estar funcionando, né, a lâmpada. Agora a pergunta é assim: ei, e se as duas chaves estiverem fechadas simultaneamente? O circuito dissipará quanto de potência? Quem se arrisca? Calma. Ih, rapaz, aí. A empresa da corrente. Eita, tem uma ligação aqui. Posso atender enquanto vocês pensam? Atenda? À vontade. Puxa, atenda aí, rapaz. Oi. E aí, meu Vixe. amigo, tudo bom? Tudo em paz. Deixa eu fazer o seguinte, cara. Eu tô aqui no meio de uma aula. Em 10 minutos eu te retorno, pode ser? Pronto, um abraço, viu? Até daqui a pouco. E aí, pessoal? Nada? Fazer. Não tem condição de sair ser só a soma de 160 dividido por 2, não. Então não é isso.
Ou não? Véi, ó, sabe o que eu tô. Deixa eu ver, fechado simultaneamente. Pessoal, muito Eu simples. vou ter que encontrar meio que a potência geral do circuito. A Então. potência geral do circuito é quando todos os equipamentos estiverem ligados. Uhum. Porque quando só Eu um está não sei se ligado, é só isso. usa a potência de um, né não? Quando o outro está É. ligado, só usa a potência do dois. Quando as duas chaves estiverem fechadas, as duas lâmpadas vai estar ligadas. Então a potência máxima do circuito é só a soma Nossa, dos tem dois. sim. Acabou. Chaves fechadas simultaneamente. A potência total é a soma das potências de todos os equipamentos. É a sacada que Eu eu acho falei isso que eu hoje. não fiz. Aquele aparelhinho que está lá fora da tua casa soma a potência de tudo que está na tua casa. Porque na tua casa tem os aparelhos ligados em série, tem os aparelhos ligados em paralelo, a grande maioria em misto, mas é a soma de todos eles. Só não soma aquele que a chave estiver aberta. Por exemplo, você sai de casa e você deixa quantas luzes ligadas? Às vezes só uma, às vezes nenhuma. Naquele momento não está tendo potência utilizada, consumida, porque não está fechado os equipamentos. Pelo menos para as luzes. A geladeira fica ligada, às vezes, um micro-ondas, não sei. Né? Inclusive, já que agora eu me lembrei, não tem a luzinha vermelha de alguns equipamentos que ficam ligados? Quando a tomada, o plug fica na tomada? É o famoso standby. Pois é, minha Isso. gente. Aquilo consome também energia, tá? Edson, eu acho tão bonitinho aquele relógio do micro-ondas de noite quando eu me levanto. As luzes estão tudo apagadas e ele fica dando a hora pra mim. É o meu norte. Que bom. Mas você paga por Olha, isso, né? Não é à toa, ele não tá dando a hora ali de graça. Nem relógio tá lá de graça. Edson, mas o consumo não é igual enquanto o equipamento tá funcionando, não, né? Não. Porque ali significa está na iminência do uso. Você apertou um controle remoto, a TV liga, né não? Porque ele está a um passo do funcionamento completo. Porque parcialmente ele já está funcionando. Tá bom? É porque eu não recordo agora, né, de colocar no nosso slide uma questão que eu já resolvi calculando até isso. Uma TV em stand-by, qual seria o consumo? É lógico que é bem baixo, mas também é consumo. Tá na cara, né? Ele não tá ligado ali à toa. Tranquilo, pessoal? tranquilo. Entenderam por Fui que é a tapeado. soma dos equipamentos? Tapeado mesmo. É a soma dos Entendido. equipamentos? Simples, porque as chaves estão fechadas, está sendo utilizado igualmente os Ah, equipamentos. cara, achei que não era Tá? só isso. Tava muito na cara. Deixa eu ver se vocês entenderam. Tururu. Um aquecedor elétrico A, tá aqui embaixo. Uma torradeira T de 750 watts, tá aqui no meio. E uma grill G de 1000. Grill, churrasqueiras, tem altas resistências, não tem? No instante assa a carne assa, né? Então a resistência é alta, a potência é alta desses equipamentos, tá bom? Ah, eu disse, mas eu acho tão bom, rapaz. Todo dia eu faço um churrasco. Bom, você é quem sabe. Vinícius. Viu? Que tem um bicho Então, desse. são conectados em um circuito de tensão 120. Mais uma vez, tem uma tensão aqui de 120, os equipamentos estão em paralelos. Aí bem aqui, sabe o que é que eu tenho? Um disjuntor que suporta só uma corrente de no máximo 25 amperes. Tá? O disjuntor pode ser de 10, 15, 20, 25, 30, 35 e aí vai, tá? Sem desarmar, ou seja, sem queimar. A potência máxima consumida nesse equipamento era de quanto? Se vocês fossem fazer essa questão, como é que vocês fariam? Eu acho que é a nossa última questão, viu? Juntou, né? Tem que calcular. Agora você tem que calcular a corrente. Mas a corrente não já tem, ó. No máximo é Cadê? 25, então eu já 25 trabalho com ela no amperes. limite. Porque eu já sei que qualquer valor acima do que eu der, quando eu Já. usei 25, já vai ultrapassar. A potência máxima. A potência máxima vai ser a potência a essa corrente. A potência máxima vai Certo? ser com o uso dessa corrente. Então é Ah, só a gente não, pegar vai o ser só DZP e o. fazer o pio. Só o pio, tipo, vezes I, 120 vezes 25, 120 vezes 3 25 mil, vai dar 3 mil reais. 3 mil reais é foda. Exatamente. 3 mil watts. E agora? Aí isso quer dizer que o aquecedor ele aquece a 1250, né? Perfeito. Porque foi só o que faltou, né? Ó, a torradeira 750, a grill dá 1000, então isso somando já dá 1750.
Para 3.000, 1.250. Não é fácil? Uhum. Tá certo? Belezinha. Tranquilo. Agora é a última mesmo, viu? Chegamos na questão de número 200. Questãozinha aí da FUVEST. Num circuito Aquelas pra não elétrico zerar. residencial, essa sim é a última, viu? Esquematizada a seguir, estão indicadas em watts as potências dissipadas pelos seus diversos equipamentos. Já que aí uma questão até parecida desse jeito com no Enem, né? O circuito ele está protegido por um fusível F que se funde com a corrente quando a corrente ultrapassa 30. Se fundir significa vai para o espaço, né? Quando ultrapassa 30 amperes, interrompendo, portanto, o circuito. Que outros aparelhos podem estar ligados ao mesmo tempo que o chuveiro, sem queimar o fusível? Como era que vocês fariam essa questão? Acho que do mesmo jeito da outra. Eu calcularia a potência. A potência máxima, Que seria fazendo como? pegando a corrente máxima que o disjuntor aguenta e a DDP que passa entre eles. Que é Porque de como eles quanto? estão em paralelo, a DDP vai ser a mesma. Isso, muito bem. Lembre que nós só fizemos questões em que os Então, equipamentos estão em paralelo. A DDP é a mesma. Quando for em série, aí eu tenho que descobrir a DDP do equipamento para pegar esse dado. Tá certo? certo. Então é isso mesmo, Vinícius. Você matou a charada. Ó, a DDP é 110 e a corrente máxima é 30. Então 110 vezes 30, 3.300. Só o chuveiro já consome 3.000. Dos equipamentos que sobraram, quais que os que eu vou poder ligar ao mesmo Apenas tempo? a lâmpada e a TV. Isso. Porque se eu ligar a geladeira, alguma coisa não vai Pode. funcionar. Aliás, tudo não vai funcionar, né? Porque o fusível vai se fundir, ou seja, vai romper, né, o fiozinho dele e não permite mais a passagem da corrente. Então, Às vezes vão ter que entrar tudo dentro da sua casa para ajudar você, porque ela vai estar pegando fogo. Mas tá bom. Certo. Infelizmente. Tá vendo, pessoal? Que Beleza. Que questão boa hoje. fácil e muita gente poderia se Agora que eu enganar. tava pegando os raciocínios, fazer Muito mais. bem. É isto. A partir dos nossos próximos encontros, vamos entrar nisso aqui, ó. Geradores. Tá bom? Show. Muito Tem bem. lá na apostila, né? Nesse estudo. Tem sim. Eu Seus fiz acho que umas 200 aí. 6, 8 questões com vocês 200. hoje, mas de energia e de potência, eu coloquei lá uns 20, eu acho. 20, 30. Certo. Tá bom? Vou ver. Bom demais. E Muito boa. bem. Pois valeu, Beleza. pessoal. Obrigado aí pela atenção de vocês hoje e até breve. Valeu, Edson. Até mais. É. Tchau, professor. Tchau.